Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Elton Cândido. Fiquei de gravar essa semana as explicações com relação a 3 questões sobre direito constitucional, sobre direito de nacionalidade que eu passei para vocês. Então nesse vídeo eu vou estar explicando as respostas corretas. Mas antes, toca a vinheta. Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Elton Cândido. Esse é um vídeo bem objetivo para você assistir e entender qual é a resposta correta das 3 que eu já havia encaminhado para vocês durante a semana. Então vamos direto ao ponto. Na seguinte questão, eu vou colocar o slide para quem não recebeu as questões por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Diz o seguinte no enunciado da primeira questão. Nos termos da Constituição Federal, são brasileiros natos. 2 pontos. Alternativa A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. Quem respondeu essa alternativa está errado. Por quê? Para entender essas 3 questões que eu vou passar, e essa também, nós precisamos ter em mãos o artigo 12 da Constituição. É o artigo 12 que fala de nacionalidade. Lá no artigo 12, inciso 1º, diz o seguinte: são brasileiros natos. A alternativa está perguntando do quê? Dos natos. Se você verificar o inciso 2º, fala dos brasileiros naturalizados. Essa questão estaria correta se a pergunta fosse: são brasileiros naturalizados. Então tem que prestar atenção e compreender o que é brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Inciso 2. Desculpa, alternativa B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil, até a maioridade. O enunciado fala sobre o que? Brasileiro nato. Se você verificar, uma das alternativas que nós temos, uma das possibilidades que nós temos lá no artigo 12, inciso 1º, é de que eu posso ter a opção, a situação onde alguém nasceu no estrangeiro, mas que o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira, e que ele possa requerer posteriormente a sua nacionalidade. Ele vai ser brasileiro nato. Aonde? Ele pode retornar para o Brasil, e a qualquer tempo, após a maioridade, ele pode requerer a sua nacionalidade brasileira como brasileiro nato. Isso está lá no inciso 1º, a linha C. Tudo bem? Então é importante ler o artigo 12. Se não ler o artigo 12, não vai conseguir compreender a alternativa correta. Vamos para C. Alternativa C. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Opa! Nós precisamos compreender que a nacionalidade originária ela é adquirida com o nascimento. E o Brasil adota qual critério? 2. O critério do ius solis e o critério do ius sanguinis. Opa! Se você verificar lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A, que se você nasceu na República Federativa do Brasil, não importa de onde você seja, se você é um estrangeiro e nasceu aqui, a regra é que você é brasileiro. Você só não vai ser brasileiro se os seus pais estiverem a serviço do seu respectivo país. É exatamente o que diz a alternativa C. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Essa opção, eu assinalaria essa opção. Vamos para D, vamos verificar se a D está certa. Os nascidos no estrangeiro, desde que de pai brasileiro ou mãe brasileira. Essa alternativa ela carece de informações, carece de elementos. Não tem como afirmar que é um brasileiro nato simplesmente porque nasceu no estrangeiro e possui pai ou mãe brasileiro. Nós já verificamos que o pai ou mãe brasileira pode estar a serviço do país. Eu posso ser registrado em uma repartição competente, em um consulado, por exemplo. Isso está tudo no inciso 1º.
Mas essa alternativa D eu não assinalaria, por quê? Porque carece de muita informação. Vamos para a última. Aí, os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Que assinalou aí também viajou bastante. Por quê? Os portugueses são portugueses, eles não são brasileiros natos. Só essa informação está errada. Só pelo fato dele ser português e residir no Brasil, ele é brasileiro nato? Não. E se houver reciprocidade em favor de brasileiros? Tampouco, é só uma reciprocidade. Da mesma forma que os advogados brasileiros podem advogar em Portugal e o contrário também é verdade, isso é uma reciprocidade, mas não faz do brasileiro, de um advogado brasileiro, ou que essa situação possa fazer com que ele requeira nacionalidade portuguesa sendo com português nato. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Então a alternativa correta seria a alternativa C. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pai estrangeiro, ius solis, ainda que de pai estrangeiro, desde que não estejam a serviço de seu país. Por quê? Porque se eles estivessem a serviço do seu país, eles não vão ser brasileiros. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Tá aí, segunda questão. Essa simpática cadela tem um nome de Hannah, é a minha assistente jurídica. Vamos lá, segunda questão. No Brasil, a nacionalidade originária é fixada com base no critério ius solis, excluindo o critério ius sanguinis. Será que está certo? Será que está errado? Está errado, porque o Brasil, em se tratando da espécie de nacionalidade originária, que é que você adquire com o nascimento, o Brasil adota dois critérios, o ius solis e o ius sanguinis. Então a alternativa está errada quando diz que no Brasil a nacionalidade originária é fixada só com base no critério do ius solis, excluindo os sanguinis. Isso não é verdade. Nós já verificamos que eu posso, se você ler novamente o artigo 12, inciso 1º, eu posso, como brasileiro, ter a possibilidade de um brasileiro que nasceu fora do país, ainda que de pai ou mãe brasileiro, e seja registrado, por exemplo, em uma repartição competente lá naquele país. E ainda assim ser brasileiro nato. Ou seja, aqui não é o critério ius solis, porque eu nasci fora, mas o critério do ius sanguinis por ser filho de pai ou mãe brasileira. Então o Brasil adota os dois critérios, ius solis e ius sanguinis. Tudo bem? Vamos para a questão 3, a última. A questão 3 diz o seguinte. Tá assim, Jonatas nasceu no Canadá. Então, Canadá foi o nascimento. Seu pai é brasileiro e sua mãe canadense. Quando completou 10 anos, veio juntamente com sua família para o Brasil e aqui passou a residir. No momento em que atingiu a maioridade, essa informação é importante, no momento em que atingiu a maioridade, Jonas optou pela nacionalidade brasileira, nos termos da Constituição Federal. Nos termos da Constituição Federal, artigo 12. Jonatas, 2 pontos. A. É considerado brasileiro e canadense. Ou seja, tem obrigatoriamente dupla nacionalidade. Quem assinalou essa alternativa está errado. Porque não tem como a gente afirmar, cuidado com essas afirmações obrigatoriamente, sempre. Isso vem recheado de pegadinhas e de exceções. Nesse caso não tem como você afirmar que ele tem obrigatoriamente dupla nacionalidade. Haja vista que existem critérios específicos para você adquirir a dupla nacionalidade, ou para que você não perca a nacionalidade brasileira. Ainda vou falar sobre isso na sala de aula. Tudo bem? Mas a alternativa A, deixa ela de lado. Alternativa B de bola. É considerado brasileiro naturalizado. Quem assinalou essa deu uma escorregada. Porque se ele tinha 10 anos, veio para o Brasil com a sua família e passou a residir aqui, já atingiu a maioridade, ou seja, ele já possui 18 anos,
ele pode optar a qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira, porque o pai dele é brasileiro. É o que diz o artigo 12, inciso 1º, a linha C. Se você ler a linha C, você vai verificar que fala exatamente isso. Então, ou seja, e o inciso 1º fala dos brasileiros natos. Então, é considerado brasileiro naturalizado? Não. Você exclui essa opção. Alternativa C de casa. Não pode optar por nacionalidade, pois, em razão da sua moradia ininterrupta no Brasil, adquire obrigatoriamente a nacionalidade brasileira. Isso também é errado. Moradia ininterrupta não é sinônimo de que você vai adquirir obrigatoriamente a nacionalidade brasileira. Isso não está previsto, essa possibilidade. Você pode, como brasileiro naturalizado, com residência com 15 anos, idoneidade moral, mas é brasileiro naturalizado. Aqui a pergunta aqui a afirmação é outra, está dizendo que ele não pode optar por nacionalidade. Adquirindo obrigatoriamente a nacionalidade brasileira. Então, viajou nessa alternativa. Alternativa D de dado. É considerado canadense. Se é considerado canadense, o que o enunciado está pedindo? O enunciado está pedindo nos termos da Constituição Federal. Jonathan, 2 pontos. Eu jamais assinalaria essa alternativa. Mas vamos para E, para a gente encerrar. Alternativa E. É considerado brasileiro nato. Olha, essa é a alternativa correta. Por quê? Ele atingiu a maioridade, optou pela nacionalidade brasileira. É possível? Ele atingiu a maioridade e após a maioridade ele pode requerer a nacionalidade brasileira porque ele é filho de pai brasileiro. A alternativa correta aqui, por exclusão das outras, caso você não lembre, seria a alternativa E de escola. Tudo bem? É um vídeo bem rápido, um vídeo curto, para que vocês aprendam a interpretar algumas questões, mas é interessante ler o artigo 12, tá bom? Quem tiver interesse, acessa lá o meu canal no YouTube, Professor Elton Cândido, faça sua inscrição, dá um joinha, clica no sininho para receber as próximas notificações, tudo bem? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.